Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à solenidade comemorativa ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Neste dia 21 de agosto de 2019, convidaremos então para que componha a mesa dos trabalhos para darmos início a esta cerimônia o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Boanerges dos Santos. Orador oficial esta noite, convidamos para que componha a mesa o excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Orador especialmente convidado nesta noite, membro da loja maçônica Força e Honra, convidamos para compor a mesa o professor Luiz Arthur de Moura. Orador especialmente convidado nesta noite, membro do capítulo Demolei Taubaté 371, convidamos para compor a mesa o senhor Luan Ramos Ferreira. Para compor a mesa, convidamos também, representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de Taubaté, professora doutora Nara Lúcia Peron de Fortes, o excelentíssimo senhor professor doutor Jean Solde Esteves, vice-reitor da Unital. Para que componha a mesa, convidamos também o coordenador da 7ª Região do Grande Oriente de São Paulo, representando neste ato o senhor Kamel Aref Saab, sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, senhor Mirabu Antônio Pini Júnior. Para compor a mesa, convidamos também o delegado do 4º Distrito da 21ª Região das Grandes Lojas do Estado de São Paulo, representando neste ato o sereníssimo grão-mestre, senhor João José Xavier. Convidamos para que componha a mesa o senhor José Maria Severo Paines. Neste momento, anunciamos e registramos aqui conosco a presença dos veneráveis das lojas maçônicas do município de Taubaté. Mauro Celso Senatore, venerável da loja maçônica Força, Vida e Consciência. Ulisses da Silva Abreu, venerável da loja maçônica Monteiro Lobato. Gefredo Melo, venerável da loja maçônica Solidariedade do Paraitinga. Conosco aqui esta noite, registramos também a presença do senhor Edson Figueiredo, venerável da loja maçônica Vigilantes de Taubaté. Do senhor Álvaro D'Angelo Pimentel Marcondes, venerável da loja maçônica Guardiões da Lealdade e Justiça. Conosco também registramos a presença do senhor Rafael de Faria Campos, venerável da loja maçônica Dr. Roberto Martins de Barros. Também do venerável da loja maçônica Força e Honra, Amauri José de Souza. Registramos ainda a presença do venerável da loja maçônica Coesão Social, Agnaldo Silva. E também do senhor Moacir Paulo Fernandes Oliveira, venerável da loja maçônica União de Taubaté. Conosco esta noite também agradecemos a presença do senhor Yuri Vinícius de Oliveira Carvalho. Ele que é oficial do grande capítulo do Estado de São Paulo. Oficial executivo, perdão. Do grande capítulo do Estado de São Paulo. Aproveitamos para agradecer aqui conosco também
A presença do senhor Gessé de Barros Carrinho, ele que representa neste ato o senhor Sérgio Costa de Oliveira, grande patriarca regente do Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita. Também aqui conosco o diretor de segurança, representando o secretário de Segurança Pública, capitão PM Euclides Maciel Alves Júnior, o senhor Marcos Vinícius Ortiz Querido. Representando o tenente-coronel Ricardo Ivo Gobo, comandante do 5º BPMI, agradecemos a presença do oficial de logística, primeiro-tenente PM Wendel. Agradecemos aqui ainda conosco a presença do venerável da Loja Maçônica Luz do Oriente do município de Tremembé, Luiz Gustavo Nascimento. Agradecemos aqui conosco ainda a presença do acadêmico Arnaldo Barbério, representando o presidente da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, Alberto Maza. Nesta noite, agradecemos aqui conosco a presença da excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio, que acompanha os trabalhos, e também dos assessores parlamentares, Márcio Leonel, chefe de gabinete do vereador Rodson Lima Bob, e também André de Souza, representando neste ato a vereadora Goretti. Neste momento, para a abertura oficial, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Boanerges. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, realiza a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Neste momento, convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, do Hino de Taubaté.
Pedimos a todos que se acomodem. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos aqui mais uma vez a presença de todos os veneráveis das lojas maçônicas do município de Taubaté e também de municípios vizinhos. Agradecemos aqui em especial também a presença do venerável da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, senhor Valfredo Ribeiro de Campos. Agradecemos ainda a presença do venerável da loja maçônica Colunas de Luz, Álvaro Alexandre Caninel. E representando neste ato o venerável da loja maçônica Frei Caneca, agradecemos a presença do senhor Marcos Vinícius Mota Carbone, que representa o venerável Meirimar Leal Monteiro Júnior. Agradecemos aqui também, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, a presença das senhoras e os senhores que acompanham conosco esta solenidade e também os telespectadores da TV Câmara Taubaté. E a partir deste momento, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Boanerges dos Santos, dará encaminhamento aos trabalhos para a saudação oficial. Antes de dar prosseguimento aqui à sessão, o cerimonialista Tiago, ele está querendo me derrubar, mas não vai conseguir, não. Queria anunciar aqui a presença e também já pedi autorização do coronel Paulo Henrique para que eu
continue a prosseguir a palavra aqui, porque senão eu não vou ficar preso por sua causa, viu, ô Tiago? De modo algum. Então, o Coronel Paulo Henrique está ali presente, estou vendo ali, então eu estou me resguardando aqui, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos para a saudação em nome do Legislativo taubatiano. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Obrigado, presidente. Coronel, que a minha pena seja branda, viu? Eu reconheci o meu erro aqui, viu? Boa noite, senhor presidente desta casa e dessa solenidade, vereador Boanerges. É um prazer compartilhar contigo aí essa condução dessa solenidade. Boa noite, minha colega vereadora Vivi, que está aqui. Boa noite a todos vocês que acompanham à distância. E agora, boa noite especial a todos que estão aqui ao vivo, acompanhando essa solenidade em comemoração, em homenagem ao dia do maçom. A todos vocês que estão aí, aos veneráveis de todas as lojas maçônicas de Taubaté que aqui estão. Eu morro de vontade de citar um monte de nome de gente bacana aqui, que sempre estão presentes, mas o risco de me equivocar, esquecer é grande. Então, saiba que pelo 3º ano consecutivo eu me sinto muito honrado, muito feliz, satisfeito em poder trazer a mensagem em nome da Câmara Municipal para uma audiência, uma plateia tão seleta. Vereador presidente Boanerges, eu sempre ergo a mãozinha lá, né, quando vem a lista de solenidades. Opa, essa aqui eu gostaria de ser o orador, porque é uma oportunidade, gente, muito rica de falar com pessoas de Taubaté que se destacam nas suas profissões, e as profissões são as mais diversas, né? Tem setores todos representados aqui, todos, né? Desde os jovens do capítulo Demolei, até aposentados, talvez, imagino que tem alguns aí. O Sérgio Pinho é um aposentado, por exemplo, né, Sérgio? Quase. Muitos aposentados aqui, então, para mim uma oportunidade muito rica. Eu sempre procuro dar o meu melhor, tentar passar uma mensagem que eu já faço a ressalva de antemão. A mensagem não é necessariamente para vocês que estão aqui. Como eu falo em nome do Legislativo, eu tenho que justificar o porquê da homenagem, né? Qual a importância dessa solenidade, que para os maçons que estão aqui e seus familiares, muitas vezes é mais do mesmo. Aliás, a maioria das vezes é mais do mesmo. Então, o discurso que me cabe é falar para a audiência, que é uma audiência também muito rica, que além das pessoas que estão aqui ao vivo, existe a audiência da TV Câmara, que é uma audiência de milhares e milhares de pessoas, não só ao vivo, que está sendo transmitido ao vivo, mas também nas reprises, né? A solenidade geralmente tem um número de reprises, e vocês, se assistem à TV Câmara, eu imagino que alguns aqui devem acompanhar por vez ou outra a TV Câmara, ver que as solenidades são reprisadas. Então é importante que a mensagem seja passada aqui para a audiência, e talvez não contemple tantos vocês, e eu nem tenha pretensão de contemplar com nenhuma novidade a vocês. Então, eu gosto de fazer essa justificativa. A segunda justificativa que eu gosto de fazer, presidente, é que eu sempre gosto de defender essas solenidades institucionais que acontecem aqui na Câmara, porque se não na Câmara Municipal de nossa cidade, e assim também de todas as outras cidades, para reconhecer uma ordem tão importante como essa, tão significativa para a sociedade, com tantos serviços prestados à sociedade. Recentemente estávamos aqui, por exemplo, e eu também é outra solenidade que eu ergo a mão, do dia do advogado, né, por ser também um membro da advocacia da OAB, mas aqui não é o caso, mas já te expliquei os motivos de estar aqui feliz e honrado de poder falar para tão seleta audiência. Se não é na Câmara esses momentos de tornar público a importância de instituições, a homenagem a pessoas, né, a obras, a trabalhos realizados, onde seria? Onde seria? Onde a própria cidade pode reunir pessoas num equipamento desse, que pode acomodar centenas de pessoas, com uma transmissão por uma TV,
de qualidade de imagem, de som, para nós enaltecermos os frutos da nossa terra, os frutos da nossa gente. E a ordem maçônica representada pelas lojas de Taubaté tem muitos frutos, a maioria deles que não é de conhecimento geral, porque é dos valores dos maçons fazer com que a mão esquerda não conheça o que a direita fez, né? Mais ou menos por aí, dos estudos que eu fiz. Muitos dos serviços sociais, das solidariedades e dos serviços prestados à sociedade, a maioria das pessoas não ficam sabendo. Mas eu sei, né? Como vereador, e também como estudioso, e como partícipe, como entusiasta. Então é uma alegria para a Câmara. Eu falo em nome da Câmara e é importante para Taubaté tê-los aqui, poder homenageá-los e estimular com essa audiência que mais pessoas estudem, se envolvam, conheçam e também sejam beneficiadas e possam entrar em contato com vocês que estão aqui e com outros que não estão. Eu gosto de frisar isso. Tem muita crítica às vezes na rede social, por exemplo, com relação a título de cidadania. Eu digo, se não é aqui para premiar frutos da nossa gente, frutos do nosso povo, pessoas que têm um trabalho dedicado à cidade, à sociedade, onde seria? Não é, vereadora Vivi? Onde seria? Então é aqui, esse equipamento é do povo, que tem que ser usado também para enaltecer o seu povo, aquele que contribui para o engrandecimento e enriquecimento da nossa bela cidade de Taubaté, que chegou a se ombrar com a própria São Paulo, né? Como diz o nosso hino. E também eu quero saudar aqui os meus colegas de mesa, né, na pessoa do meu eterno professor em Direito do Trabalho, meu orientador de monografia no Direito do Trabalho, professor Luiz Arthur de Moura, a quem eu peço que, respeitosamente, todos se sintam cumprimentados aqui na mesa. Eu escrevi o discurso, vou tentar me ater a ele, e não foi fácil tentar encontrar uma coisa nova, que eu não buscasse os dois últimos de 2017 e 2018. Então, eu espero que esteja satisfatório e que contemple as pessoas para quem ele é especialmente direcionado e não para os que já sabem bastante e dão aula do que eu vou falar aqui. Se você escrever maçonaria no Google, encontrará quase 1 milhão de resultados para a sua busca. Se tentar em inglês com o termo Freemasonry, o número passará de 2 milhões de resultados. Talvez esse seja um indício de que o interesse e a curiosidade acerca dessa ordem ganham cada vez mais espaço nos dias atuais. Fato é que definir o que é maçonaria em apenas algumas linhas é uma tarefa complicada, mas o que parece ser consenso entre os inúmeros sites espalhados pela internet e estudos e artigos já divulgados é que se trata da maior e mais antiga sociedade fraternal existente, que busca promover valores como a integridade, a bondade e a justiça, além de ser conhecida por suas doações e ações de caridade, quase sempre mantidas em anonimato. Aqui, quero me valer de alguns trechos de um artigo escrito pelo maçom Hélio Moreira, membro da Academia Goiana de Letras, da Academia Goiana de Medicina, Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, que afirma não ser, abre aspas, muito fácil explicar para alguém que não pertence à ordem maçônica qual a razão de um grupo de homens com grande cultura, como Goethe, Voltaire, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Dom Pedro I, Marechal Deodoro, Benjamin Franklin, para não estenderem demasia a lista, iniciaram a ordem e não mais saíram. Aliás, poucas pessoas, após iniciarem, deixam de frequentar aqueles templos, aquelas lojas. É praticamente impossível para qualquer pessoa que frequenta os templos das lojas maçônicas, por mais tempo que seja, conhecer todas as suas particularidades, ou seja, toda a história da maçonaria, toda a sua filosofia, pois esta remonta, se quisermos estender nossos olhos para 3.000 anos atrás, para o templo de rei Salomão, que pediu ao rei de Tiro que lhe enviasse um homem que soubesse trabalhar com ouro, madeira, prata, ferro, latão e a pedra, para ajudá-lo
a erigir um templo em Jerusalém, e este lhe enviou o artista de nome Hiram Abif, que sabia os segredos para manusear todos estes artefatos. Como supervisor de obra de tamanha envergadura, enormes pedras unidas entre si, com argamassa de terra, com profundas fundações que resistiram à força dos tempos, Hiram, na sua sabedoria, decidia quando um determinado homem poderia ter acesso a determinado mistério da construção, e por isso ele os dividiu em 3 categorias: aprendizes, companheiros artesãos e grandes mestres. De modo que os primeiros não sabiam os segredos profissionais do mais graduado, obrigando-os com isto a se interessarem pelo aprendizado. Em outras palavras, cabia aos aprendizes desbastar a pedra bruta e torná-la polida o suficiente para serem colocadas, umas sobre as outras, na construção, tarefa que cabia aos companheiros artesãos supervisionados pelos grandes mestres. Deve ser esta uma das razões para que o indivíduo que foi indicado na ordem dificilmente a abandona, pois o simbolismo dos rituais, por conter ensinamentos colhidos em eras tão remotas da nossa civilização, sempre despertam curiosidade para se descobrir, entre aspas, novos segredos. Essa sociedade se expandiu e se difundiu pela França, Alemanha e por todos os estados da Europa cristã, chegando até a América. Homens de todas as classes sociais, regentes, príncipes, nobres, eruditos, comerciantes, fizeram-se iniciar e nominavam-se mutuamente de irmãos. Assim, ela chegou até os nossos dias. A ordem perdura e se expande, do mesmo modo que antes. Encontraram-se sob o mesmo teto dos templos da ordem, homens de cultura, os mais respeitáveis na sociedade pelo talento, saber e caráter, e que juntos prestaram e prestam relevantes serviços sociais, econômicos e históricos à sociedade. Muitas das vezes, como eu disse, no anonimato, sem alarde, apenas cumprindo com o objetivo de utilizar aquilo que os une para servir. Para finalizar, eu acho que foi um resumo, está condizente? É isso mesmo? Foram as minhas pesquisas. Qualquer coisa eu ponho a culpa ali nas minhas pesquisas, nos livros, no Google. Vocês podem falar, quem for usar a palavra aqui, viu, professor? Falar, isso aqui não estava certo, Vidal. Mas eu acho que as fontes eram bem sérias, que eu busquei pesquisar isso aqui. Então, para finalizar, gostaria de parafrasear 2 maçons famosos. O primeiro, Martin Luther King. Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Martin Luther King. Quem não tem uma causa para morrer, não tem motivo para viver. E Voltaire completa: não prestamos para nada só se formos bons para nós próprios. Para o maçom Hélio Moreira, a maçonaria se insere nesse contexto, pois ela procura incessantemente cavar masmorras aos vícios e construir catedrais às virtudes. Eu acho que com essas 3 citações, com essas 3 frases, vai ficar gravado aí para os anais da Câmara um pouco do espírito e da justificativa da importância de a Câmara Municipal de Taubaté, a representação institucionalizada do povo, render todas e as maiores homenagens a essa ordem que se instala há anos em Taubaté e que presta muito serviço ao nosso povo. Parabéns a vocês e obrigado pela oportunidade. Parabéns, vereador Vidal. Eu quero pecar aqui pelo excesso e anunciar aqui a presença da minha colega, da vereadora Vivi. Eu acho que o cerimonial já citou, mas, como eu disse, pecar por excesso. E também do tenente Wendel, representando aqui o coronel Gobo, comandante do 5º Batalhão. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, convidamos o membro do capítulo Demolei, Taubaté 371, Luan Ramos Ferreira, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber
das mãos do excelentíssimo senhor vereador João Vidal, a emoção de reencontrar o Arnaldo. Me perdoem aqui, Arnaldo. Eu descobri que o Arnaldo, nós trabalhamos juntos aí eu na militar, ele na civil, né? Sou contemporâneo do Arnaldo. O Arnaldo saiu primeiro que eu. Aí encontro o Arnaldo aqui, viro pro Arnaldo e falo: Arnaldo, você não era aquele cara cabeludo, que tal? O Arnaldo todo comportado aqui hoje. Eu usava até rabinho de cavalo, tal. Grande figura. Perdão aqui pelo erro, concedemos a palavra ao orador especialmente convidado, o senhor Luan Ramos Ferreira. Me perdoe aí, viu? Senão hoje eu tô... Enquanto o orador convidado se dirige a esta tribuna, vamos conhecer um pouquinho a respeito de Luan Ramos Ferreira, ele que é nascido em Caçapava, estudante e ativista político na cidade de Taubaté, é fundador do movimento Jovens Políticos Ibope Brasil. Aliás, Ibope, que é o Brasil em Ordem e Progresso. Ele é Demolei desde 2017 e ajudou a reerguer o capítulo Taubaté 371. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador, presidente da Câmara de Taubaté, Bonerge, o vereador João Vidal, Vivi da Rádio, as autoridades demoleis, autoridades maçônicas, aos tios maçons aqui presentes e aos convidados. Sintam-se todos saudados. É com muita alegria que hoje estou aqui para dizer um pouco sobre a Ordem Demolei e o que ela representa a mim e para todos os irmãos do capítulo Taubaté 371. E aos queridos irmãos do capítulo Guardiões das Virtudes, número 932. Antes que eu comece a falar um pouquinho sobre a Ordem, quero me apresentar. Me chamo Luan Ramos, iniciei no capítulo 371, filiado ao Supremo Conselho da Ordem Demolei, para o Brasil. E há quase 2 anos e meio. Sou estudante e, com muito orgulho, posso dizer que sou membro dessa grande família, pertencente à maior jurisdição Demolei, que é o Estado de São Paulo. Bem, a Ordem Demolei é a maior organização juvenil e masculina do mundo, destinada aos jovens com idade entre 12 e 21 anos. Ela idealiza especialmente para desenvolver características de liderança e fornecer um bom ambiente moral aos seus membros, por meios de estudos e de filantropia. Foi fundada nos Estados Unidos no dia 18 de março de 1919, pelo maçom Frank Chamberlain, e patrocinada e apoiada pela maçonaria oficialmente no ano de 1921. Que a maioria dos casos cede para as reuniões dos capítulos Demolei e conventos da Ordem da Cavalaria. A Ordem, ela preza e segue 7 virtudes, princípios básicos para os Demoleis: amor filial, amor que temos entre pais e filhos e familiares; reverência pelas coisas sagradas; o respeito pelos diversos credos de nosso país; cortesia entre nós e com os demais membros da sociedade; a fidelidade com os nossos juramentos; a pureza, mantendo sempre nossos pensamentos puros e livres de qualquer pensamento ruim que avilte contra a nossa juventude; o patriotismo, mesmo em tempo de guerra ou de paz, estejamos sempre de pé para defender nosso país; e o companheirismo, virtude na qual move nossa querida Ordem Demolei. O capítulo Taubaté 371, filiado ao SCODB, foi fundado no dia 29 de setembro do ano de 1998, no Oriente de Taubaté. E consta com 168 membros iniciados. E hoje, em nome dos Demoleis desta cidade, agradeço aos tios maçons que participaram e que participam nessa nova caminhada do capítulo Taubaté e da Ordem Demolei. Sempre nos proporcionaram atenção e carinho, uma vez
que é de extrema importância a participação da maçonaria e dos maçons na educação e no auxílio de nós jovens para um futuro mais concreto e consciente. Por fim, agradeço essa respeitosa casa que nos proporciona esta oportunidade de mostrar à sociedade, para mostrar sociedades fraternas que querem lutar e lutam para o crescimento e fortalecimento do nosso país. Obrigado a todos pela oportunidade e atenção. Que o Pai Celestial abençoe a todos. Boa noite. Obrigado, senhor Luan Ramos Ferreira. Neste momento, convidamos o membro do capítulo Demolei, Taubaté 371, o senhor Luan Ramos Ferreira, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador João Vidal um certificado por sua participação como orador convidado nesta noite. Convido a vereadora Vivi também a fazer parte da homenagem. Apresentamos neste momento o orador convidado pela proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, membro da loja maçônica Força e Honra. Luiz Arthur de Moura. Luiz Arthur de Moura, nascido em Três Rios, estado do Rio de Janeiro, é bacharel em Direito e especialista em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Advoga desde 1992. É também técnico em contabilidade. Foi procurador municipal em diversas cidades da região e, desde 1996, é professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Unital, sendo também, desde 2016, chefe da Procuradoria Jurídica da Universidade. É membro fundador da loja maçônica Força e Honra, da qual foi presidente, empossado em 2015. No âmbito do Grande Oriente Paulista, ocupou importantes cargos de juiz, juiz vice-presidente e juiz-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Maçônica do Grande Oriente Paulista e, desde 2017, é o grande procurador-geral do Ministério Público Maçônico do Grande Oriente Paulista. Participa também de entidades paramaçônicas e possui diversos graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito. Concedemos então a palavra ao orador especialmente convidado, o professor Luiz Arthur de Moura. Boa noite. Excelentíssimo vereador Boanerges Santos, presidente dessa sessão e da Câmara Municipal de Taubaté, através de quem saúdo todas as autoridades políticas aqui presentes. Excelentíssimo senhor vice-reitor da Universidade de Taubaté, professor doutor Jean Soldes Esteves, através de quem saúdo as autoridades civis aqui presentes. Ilustríssimo tenente, representando o comandante, meu ex-aluno, Coronel Gobo, transmito os meus cumprimentos a ele, através de quem também saúdo as autoridades militares aqui presentes. Saúdo as autoridades maçônicas, meu querido sobrinho Luan Ramos Ferreira, através de quem saúdo todos os demolês, senhoras, senhores, cunhados, sobrinhos e sobrinhas, minha esposa Ângela, minha filha Maria Paula, que permitem que possamos
dedicar um pouco do tempo livre ao trabalho maçônico, que é muito importante em nossa vida. Telespectadores da TV Câmara, meus irmãos, saúde, força e união. Inicialmente, queremos agradecer a oportunidade de falarmos representando a maçonaria nesta sessão solene. Nesta Casa Legislativa, participamos de várias sessões solenes em homenagem aos maçons e aos demolê. Confessamos que durante muito tempo sonhamos em ocupar esta honrosa tribuna. Quis o grande arquiteto do universo que neste ano, em que completamos 25 anos de vida maçônica, a loja maçônica responsável por indicar o orador fosse a augusta e respeitável loja simbólica Força e Honra, número 357. E a generosidade dos irmãos desta loja fez com que fôssemos escolhidos para ocuparmos este espaço. Esperamos não os decepcionar. Queremos também dizer aos sobrinhos demolê que carregamos uma lacuna em nossa história. Não tivemos a alegria de sermos iniciados demolê quando tínhamos idade para tanto. É uma pena. Sobre o ato, algumas pessoas podem perguntar o que é a maçonaria. Podemos dizer que a maçonaria é a medida de um homem. Em várias cidades dos Estados Unidos da América e em Paraty, aqui no Brasil, podemos ver construções adornadas com o esquadro e o compasso. Pensemos por um instante. A maçonaria usa as mais velhas ferramentas da antiguidade, aquelas ferramentas de medição usadas pelos pedreiros, como o esquadro e o compasso, para demonstrar e passar adiante as grandes verdades e a sabedoria dos tempos, porque a maçonaria acredita que a grandeza de um homem pode ser medida não pela riqueza, mas pelas suas ações, pelo seu caráter, sua verdade, sua tolerância, sua caridade, sua confiança, sua amizade e seu amor por seus semelhantes. Dizem que a felicidade humana vem das pequenas melhorias. Assim, aquele que puder causar uma mudança positiva, mesmo que por uma simples bondade, acrescenta riqueza ao bem comum da humanidade. A maçonaria acredita que a grandeza pode ser vista no efeito positivo de um homem no mundo, e que fazer o bem é a melhor maneira de agradar a Deus, que denominamos de o grande arquiteto do universo. Onde estão as raízes da maçonaria? Ninguém pode dizer ao certo. Elas estão escondidas na antiguidade, nas filosofias, nos preceitos morais das grandes religiões. Os pontos de convergência foram aproveitados e reunidos nos vários ritos utilizados em nossos trabalhos por mais de 300 anos. Provavelmente, as origens da maçonaria antecedem o dia 24 de junho de 1717. Hoje os tempos são outros. Vivemos um momento de grandes embates, nos quais nossos princípios e leis são colocados à prova. Neste momento, temos que exercitar a nossa tolerância com a firmeza dos preceitos morais que abraçamos. As grandes religiões do mundo apresentam a bússola moral aos seus fiéis. Todos podem ser aceitos em nosso meio, desde que, além de outros requisitos, acreditem em um ente superior. Assim, a maçonaria consegue reunir, por exemplo, judeus em uma loja maçônica em Israel, presidida por um muçulmano, e todos se consideram como irmãos. Cada maçom deve trabalhar em particular no seu relacionamento com Deus. A maçonaria oferece uma irmandade ecumênica, uma fraternidade composta de homens de todas as religiões, fundada na prática das grandes virtudes morais e sociais. É por isso que em nosso símbolo, o esquadro e o compasso, há uma lembrança de que Deus é essencial em nossas vidas, que o seu olho, que tudo vê, tomará a verdadeira medida de nossas ações. A maçonaria possui 3 grandes luzes, pelas quais nós medimos a nós mesmos como homens e maçons: o esquadro, o compasso e o livro da lei sagrada. Colocados sobre o livro sagrado, o esquadro e o compasso são referenciados pelo maçom individualmente.
Sobre ele depositamos as bases de nossas vidas. O esquadro, fornecendo a direção, nos ajuda a esquadrejar as nossas ações pelo esquadro da virtude, porque a virtude é a pedra utilizada para construir o homem e o seu tempo. A virtude é o cimento que une nossos relacionamentos e é por nossas virtudes que nós somos medidos. O compasso é a ferramenta da nossa consciência. Nós aprendemos pelo compasso a circunscrever nossos desejos e manter nossas paixões dentro dos devidos limites para com a humanidade. O compasso cria um círculo, a circunferência precisa e requerida para manter a tradição e revelação, princípio e criatividade em equilíbrio. Inspirado com a inscrição da entrada do templo de Delfos, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. O grande segredo encontra-se no inconsciente de cada um. Ele é descoberto por cada indivíduo, por si mesmo, maçom ou não, quando conhece a si mesmo, segundo as orientações do filósofo Sócrates. Assim, ele encontra o caminho que o leva ao seu lugar. O segredo é descobrir quem você é. O esquadro maçônico limpa o ar da tolice e do engano. A régua é reta, o ângulo é claro, pois a grandeza tem direção no compasso. Sustenta as pontas amplas que nenhum prazer ou lucro ameaçam as fronteiras da sua dignidade maçônica. Grandeza cujas virtudes são boas ações praticadas amplamente, e esse segredo do amor maçônico é aprender quem você realmente é, pois o grande livro sabe que o homem não pode esconder uma vida que é medida a partir de dentro. E naquele livro, aquele juramento que tomamos, nós nunca iremos quebrá-lo, e estaremos ao lado do livro da lei e do compasso para lapidarmos a nossa pedra bruta. Podemos dizer que uma das decisões mais importantes da nossa vida é escolher um caminho para seguir. Esse caminho dirá muito do futuro que queremos e dos sonhos e objetivos que planejamos. Mas a verdade é que em um momento ou em outro, todos encontraremos pedras brutas no meio do caminho. O problema não são as pedras brutas que encontraremos. Para Moisés, as pedras foram o papel perfeito para Deus escrever os seus mandamentos, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 18. Para Davi, as pedras foram a arma que derrubou o gigante Golias, conforme 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. Para Gideão, as pedras foram necessárias para reedificar o altar, conforme Juízes, capítulo 6, versículo 24. Para Jacó, a pedra se tornou o travesseiro para seu descanso, conforme Gênesis, capítulo 28, versículo 11. Para a mulher adúltera, as pedras foram o maior livramento recebido em sua vida, conforme João, capítulo 8, versículo 7. O problema está naquilo que deixamos que essas pedras gerem dentro de nós. As pedras podem destruir, sim, mas nas mãos de quem está disposto e tem visão, são instrumentos para a reconstrução de algo ainda mais bonito e forte. As pedras podem fazer cair, sim, mas aos olhos de quem é sincero e arrependido, sempre serão motivo para se levantarem mais uma vez. As pedras ferem e machucam, sim, mas no caminho de quem entende o propósito pelo qual está vivendo, são marcas de um sofrimento que não será maior e nem mais forte do que a alegria que nos espera ao final do caminho, quando estas pedras deixarem de ser pedras brutas e se tornarem pedras polidas. Se permitirmos, as pedras irão nos derrubar, sim, mas elas passam. Ainda podemos levantar e reedificar o altar que se quebrou. As pedras não param ninguém, mas apenas quem queria um motivo para parar. Talvez, se reagirmos de uma forma diferente, elas não destruiriam tanto. Elas não seriam quedas todas as vezes, elas não seriam feridas por tanto tempo. Elas se tornariam o vestígio de um caminho que nos tornou muito mais resistentes, firmes e constantes. O livro da lei nos ensina que a casa que está edificada sobre a rocha não será abalada, conforme Mateus capítulo 7, versículo 25. Ou seja,
não é sobre derrubar ou construir a casa, não. A rocha está lá, para que a casa seja levantada e construída sobre ela. O nosso erro está em usar como desculpa para permanecer no chão aquilo que Deus permite, no meio do caminho, para nos ensinar como caminhar, as pedras brutas. A verdade é essa: cada pedra bruta no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor. A pedra que tapou o sepulcro, para muitos, significou o fim, mas para outros, esta pedra foi a pedra que se abriu para a reconciliação entre o nosso Deus e quem nós somos. Lapidemos nossas pedras brutas diariamente. Existe um tesouro escondido dentro de cada uma delas, os quais serão revelados quando nossas pedras brutas se transformarem em pedras polidas. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o professor, o senhor Luiz Arthur de Moura, membro da Loja Maçônica Força e Honra, a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador João Vidal um certificado por sua participação como orador nesta noite. Muito bem. Vereador Vidal, hoje o senhor enriqueceu mais ainda a minha biblioteca. Oh, imagina. O senhor falou ali, eu acho que eu prestei atenção. Não, eu sou... Olha só, o senhor citou alguns nomes ali, como Rui Barbosa. Dispensa comentários, né? Rui Barbosa. Aí o senhor citou também Luiz Gonzaga. Quem mais representou a cultura nordestina, o sertanejo nordestino, do que Luiz Gonzaga? Com a maestria que ele fez, né? Prova disso é uma obra dele chamada Triste Partida. Aliás, que nem dele de Patativa do Assaré, e o Gonzagão interpretou isso com a maestria de... Aí o senhor também citou Pixinguinha. Verdade. Aí é para me derrubar mesmo. Quem é que não conhece aqui a pérola Carinhoso de Pixinguinha? Aí, meu irmão, olha só, o senhor esteve lá também, o
senhor Luan, e falou das ferramentas, né? Do esquadro e da régua. Eu colocaria mais uma aí, na ordem de vocês. Se é que possa se chamar de ferramentas. É a discrição. É um predicado que poucas pessoas, que poucas instituições têm. Impressionante os valores que vocês deixam aqui para mim hoje à noite. Eu acompanho muito à distância, né? Mas hoje eu enriqueci meu vocabulário, a minha biblioteca, como eu disse aqui. Foi uma noite para mim memorável. No jargão policial, queria dizer para os senhores que eu estou aqui no QAP-QRV para a gente somar nossas forças, né? Que a Câmara Municipal está no QAP-QRV já na língua de vocês, eu acho que é de pé e a ordem, né? Segundo o diretor Marcos Vinícius ali, eu acho que estamos de pé e a ordem, né? Então, acho que significa a mesma coisa. Estamos prontos para, em condições para atendê-los, para servi-los. E essa humildade que a maçonaria traz aqui hoje, eu digo hoje aqui, mas eu sei que isso é um ato contínuo de vocês, há séculos. Isso muito me emociona, muito me impressiona, por todas as benfeitorias que vocês têm feito para a sociedade. Também citou Martin Luther King. Estava aqui lembrando, esse divisor de águas, um mártir de querer juntar os povos, de querer unir os povos, as raças, cuja vida foi ceifada aí, eu acho que em meados de 68 aproximadamente, se eu não me lembro, lá em Memphis, lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu não sabia de nada disso. Você está modesto. Eu não sabia que essas personalidades fizeram parte dessa instituição. Legal. Claro que conheço as personalidades, até pelas minhas... Mas fiquei muito feliz em saber que pessoas tão boas, tão inteligentes, que viveram no passado e foram e deram as mãos a todos vocês. Partindo aqui agora para o final da nossa homenagem, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, às autoridades que nos honraram com suas presenças, aos membros das lojas maçônicas e dos capítulos Demolei aqui presentes, aos telespectadores da Câmara Municipal de Taubaté e as pessoas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, ao vivo nesta solenidade, aos senhores vereadores aqui presentes, a todos, enfim, o meu muito obrigado do Poder Legislativo taubateano. Declaro encerrada esta solenidade.